Vamos mostrar aqui o banner falando sobre o objetivo do projeto Criança Criando, não é? Porque hoje nós vamos contar a história de Oswaldo Cruz e seu castelo. Aqui é o cartaz, que de 2 em 2 meses a gente troca, que é o cartaz da história. E aqui é o site do blogger, YouTube, para quem quiser acessar. O projeto Criança Criando, então, vai contar a história de Oswaldo Cruz e seu castelo. É um livro interessante, a história é bastante interessante. Oswaldo Cruz e seu castelo é sobre cientista. Então, vocês vão poder saber mais sobre o cientista Oswaldo Cruz, que era médico e quis descobrir soluções para as doenças tropicais, doenças sérias que matam. Vocês vão ter oportunidade de ler o livro. E vocês podem discutir isso em família. Discutir sobre o assunto do cientista Oswaldo Cruz. Saber o que ele fez, se ele foi útil para a população, que estudo ele desenvolveu. Então, isso aí é conhecimento. Existe o prédio do Oswaldo Cruz, aquele castelo lindíssimo, lá na Avenida Brasil. E tem até um museu. O museu é para ninguém perder de vista. É para ir lá visitar, porque é riquíssimo em história. É um museu que vale a pena ver de perto, não é? Então, esse é o livro. Temos aqui, né, algumas ilustrações que a contadora de história conta, né? E o resto é procurar saber, porque sabendo você sempre vai estar a um passo à frente. Por quê? Porque você é conhecedor de história, do que se passa, você está antenado. Isso é muito importante. Às vezes você ganha um concurso dessa forma, estando antenado. Você ganha um prêmio desta forma, estando antenado, conhecedor dos problemas, certo? Do que existe, da história, das coisas boas, das coisas que não foram, que podem ser consertadas. Então, tudo é uma cadeia de acontecimentos que podem ser resolvidos. Então, hoje ficamos por aqui, certo? Hoje, o projeto Criança Criando vai contar a história Oswaldo e seu castelo, de Cláudia Oliveira, ilustrações de José Siqueira Neto e Sérgio Magalhães, fotografias de Peter Ilisev. Quando eu era pequena, eu tinha muita curiosidade em saber o que significava ser um cientista. Sempre ouvia falar na televisão e não entendia bem como um cientista trabalhava. Entendia apenas que era um trabalho importante
Então resolvi perguntar para minha mãe o que faz um cientista. Minha mãe adorava contar histórias. Toda noite antes de dormir, eu pedia para ela me contar uma. Quando não tinha livro, ela inventava. Então, ela me respondeu que tinha uma ótima história. Desta vez, uma história verdadeira sobre um cientista brasileiro chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo foi um médico que amava tanto sua profissão que acabou virando um cientista. Queria descobrir novas doenças para poder combatê-las. Viajou pelo mundo para estudar. Naquela época, ainda não tinha avião, então ele foi de navio. Nossa, demorava tanto a chegar. Ele estudou tanto que acabou ficando conhecido e foi convidado a trabalhar numa instituição importante que se chamaria, na época, Instituto Soroterápico Federal. Lá, ele ia produzir remédios contra uma doença chamada peste bubônica, que era transmitida pela pulga que mora no pelo do rato. Eram muitos os ratos e muitas as pulgas nas ruas, atraídos pelo lixo que não era recolhido naquele tempo. Se não fizessem alguma coisa para acabar com a peste bubônica, as pessoas poderiam ficar muito doentes e até morrer. Quando Oswaldo chegou no instituto para trabalhar, ele encontrou uma fazenda. É isso mesmo, uma fazenda. E como em muitas fazendas, havia nela alguns animais, como galinha, cavalos, e os primeiros remédios foram feitos em pequenas casinhas. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas o sonho de Oswaldo Cruz era muito maior. A ideia dele era grande. Ele queria muito mais. Oswaldo sonhava em construir um lugar para desenvolver muitas pesquisas sobre as várias doenças que já existiam no nosso Brasil. Afinal, ele era um cientista. Ao mesmo tempo, ele queria que as pessoas soubessem qual era o trabalho que eles faziam ali. Foi quando ele pensou e finalmente, num dia de muita inspiração, teve uma ideia brilhante. Vou construir um castelo para trabalharmos fazendo pesquisas. Um castelo bem grande para ser visto à distância e para termos muito espaço. Um castelo bem bonito para nunca ser derrubado e jamais ser esquecido. E principalmente para que muitas pessoas queiram saber o que fazemos aqui. Numa de suas viagens de trem para chegar à fazenda, Oswaldo conheceu um arquiteto português. Arquitetos são aquelas pessoas que dizem para a gente como construir um prédio, uma casa e até um castelo. Então foi nessa viagem que Oswaldo contou para o arquiteto a ideia de construir um castelo. A verdade é que o arquiteto adorou o desafio. Oswaldo se empolgou e logo pegou papel e lápis para desenhar o castelo que ele imaginava. Ele dizia: já fiz várias viagens pelo mundo, meu caro, vi muitos palácios, sem contar o que conheço pelos livros. Penso em misturar um pouco das coisas mais belas que vi. O arquiteto, muito animado com a missão que tinha acabado de receber, não aguentou. Posso dar alguns palpites? Penso que esse castelo deveria ser bem alto para ser visto de muito longe. Então, quando podemos começar, Dr. Oswaldo Cruz? Ele respondeu: logo, meu caro, já, afinal temos muito trabalho. Assim, com o grande entusiasmo de todos os trabalhadores envolvidos na obra, surgiu finalmente no alto da colina da antiga fazenda o grande castelo. Grande no seu tamanho, mas não somente por isso, grande principalmente pelo trabalho importante que era realizado ali, com a ajuda de outros cientistas que chegavam para aprender com o mestre Oswaldo Cruz, todos preocupados com a saúde da população e, por isso, fazendo a cada dia mais e mais pesquisas para entender e tentar acabar com as doenças do nosso país. E olhe que não eram poucas. Esta história, além de ser verdadeira, tem um final feliz.
O sonho do Dr. Oswaldo Cruz foi realizado. Com tantas pesquisas, o castelo ficou pequeno e por isso vários outros prédios foram construídos para a felicidade de todos nós que, sabendo de tudo isso, podemos ficar mais tranquilos. Hoje ficamos por aqui.